Olá pessoal, então vou continuar aqui com o vídeo mostrando os experimentos feitos com a espécie Ficus enormes, a tentativa aí de desmantelar a influência de substratos e de adubação no crescimento dessas plantas. Então vocês podem ver aí que a pergunta principal dessa pesquisa é o seguinte: areia, terra ou madeira podre, com e sem adubação, diferem quanto à demografia e biometria de plântulas de ficus enormes? Essas plantas, na verdade, crescem sobre outras árvores na floresta. Então, a ideia aqui é comparar qual seria o crescimento delas em situação de um substrato que que retém bastante água, madeira podre, comparado com substratos como a terra, que não retém tanta matéria, tanta água. A areia também é interessante colocar aqui como um comparativo, pois as figueiras eventualmente germinam e crescem as suas sementes em áreas de praia de água doce em florestas. Só que as plantas de figueiras que a gente observa na floresta, que crescem melhor no oco podre de outra árvore, elas podem crescer melhor do que na terra, não só por causa da questão da umidade, mas também pela questão da adubação. Então isso justifica aí a pergunta. Eu tenho conduzido experimentos em relação a essas questões desde 2011. E aqui vocês podem ver no slide que tem os detalhes aí de um experimento conduzido em 2012. Ali à esquerda tem o desenho amostral do experimento, né? Madeira podre são os círculos pretos, terra são os círculos vermelhos e areia são os círculos azuis. Então vocês podem ver aí que são 5 blocos, 3 tratamentos no primeiro fator de desenho, que é substratos. O segundo fator de desenho é a adubação. Metade de cada tratamento aí vai receber adubação e outra metade não. Já recebeu, na verdade, né? Aqui, ó, eu tenho plantas que estão em cada situação que estão lá. Isso aqui é um resultado já de um outro experimento que eu vou mostrar logo a seguir, mas serve para mostrar o que pode acontecer com essas plantas. Vocês podem ver que aqui tem uma planta com areia. Notem o tamanho da planta. Aqui tem uma planta com terra. E aqui tem uma planta com madeira podre. Eu acho que nesse caso aqui está bem claro qual é o desempenho dessas plantas em relação aos substratos. A adubação é um outro fator de desenho mais difícil da gente comprovar o que acontece. Em vários experimentos que eu tenho feito, né, em relação a essa questão, eu tenho tido dificuldade em adubar as plantas. As plantas, quando adubadas, tendem a morrer, que também é um resultado interessante. Indica que talvez essas plantas na natureza estejam adaptadas a situações de baixa disponibilidade de nutrientes. Quando você coloca nutrientes, elas tendem a morrer. Não tem uma resposta melhor do que as plantas não adubadas. E isso é um resultado que tem se repetido já em 3 experimentos parecidos com esse aqui. Então, a nossa pergunta inicial, a resposta, em princípio até agora, é o seguinte: as características físicas do substrato parecem ser melhores do que as características químicas, que seria a adubação. Aqui tem uma imagem mostrando esse experimento desde a sua implantação. Estão os substratos aí e a evolução temporal dele ao longo
de vários meses. Vocês podem ver a implantação, semeadura, as plantas crescendo. Mais adiante. E mais ao final já desse experimento de 2012. Então há uma evidente melhoria no crescimento em função do substrato madeira podre em relação aos demais, mas não há uma comprovação ainda dos efeitos da adubação. Aqui há um experimento semelhante conduzido em 2013. Só que aqui eu estou avaliando também se existiria competição entre as plantas, qual seria a influência da competição entre as plantas nessa situação. Então vocês podem ver que os experimentos anteriores eles tinham sempre uma planta por vaso, e agora aqui vocês podem ver que tem muitas plantas por vaso. Também uma forma aí de verificar se algo que eu falei na outra palestra sobre as moráceas ocorre, que é o seguinte. Thomson, em 91, comprovou que essas plantas, as figueiras, podem possuir cargas genéticas diferentes, uma mesma árvore pode possuir cargas genéticas diferentes em função de ramos. E isso seria originado aqui, na fase de germinação e crescimento inicial, quando essas diferentes cargas genéticas, diferentes sementes, originariam plântulas que, devido a pouco espaço, se anastomosariam, se fundiriam, formando uma árvore, que na verdade é um organismo colonial, no sentido mais amplo aí da palavra. É algo bizarro que acontece com as figueiras, e seria também uma forma de ver de que forma isso ocorreria. Eu consegui verificar em alguns vasos que essas plantas realmente formam essas anastomoses, os indivíduos se fundem formando um superorganismo, aí, uma árvore, que pode ter diferentes cargas genéticas, uma vez que vespas podem ter vindo de uma figueira para outra carregando diferentes cargas genéticas. Como o figo tem 100, 150 sementes, podem ter diversas cargas genéticas fundidas aí numa única planta. E isso apareceria depois nos ramos dessa planta, quando se faz uma análise de DNA. Aqui tem um experimento que foi feito em 2013, em maio, em Itajubá, junto com os alunos do curso de Engenharia Ambiental na disciplina de Silvicultura. O desenho do experimento é este. E ali vocês podem ver as cores. Também foi um experimento comparando os 3 substratos principais, que é madeira podre, areia e terra. Em azul está a areia, em vermelho a terra, e em transparente ali, o azul bem fininho, né, está a madeira podre. Aqui também os resultados para a madeira podre foram melhores, e a areia mostrou um bom resultado. Uma coisa interessante que eu tenho observado nesses experimentos é que, embora aqui eu tenha utilizado, junto com os alunos, 96 vasos, aqui também a adubação não deu muito resultado, e o padrão de resultados é mais condizente com o melhor resultado para madeira podre. Só que cada vez que a gente faz um experimento, existe aí alguma variação de resultados entre os experimentos. Então, uma pergunta que eu sempre fico é a seguinte: até que ponto os trabalhos científicos feitos em biologia, até com um número bom de réplicas, como esse aqui, tem 96 réplicas. São 3 tratamentos principais, então dá um bom número aí para cada tratamento. Qual é a confiabilidade que existe nesses experimentos, sendo que experimentos bem desenhados, relativamente bem desenhados, tem nuances aí de resultados. Que confiabilidade teriam os experimentos feitos uma única vez? Aqui já é a 3ª, 4ª vez que eu repito praticamente o mesmo experimento. E não vou entrar em detalhes aqui, mas sempre aparecem novidades aí em relação às respostas.
Na verdade aqui eu falei uma pequena diferença, né? O areia é azul, o terra é vermelho e o madeira é o... Não, tá certo. Tá certo. Não tem nada errado não. Essas plantas agora estão aqui em Santa Rita do Sapucaí. E aqui a gente pode ver os resultados iniciais. O experimento foi instalado antes de 3 de setembro, pouco antes. E aqui resultados parciais até novembro de como foi a quantidade de plântulas que germinou e cresceu nos 3 tratamentos. Areia e terra começaram bem e madeira assumiu o controle nos momentos seguintes. Depois a gente verifica que lá em novembro, no eixo X, a areia reassumiu uma posição um pouco melhor que madeira e a terra ficou por último como o substrato menos favorável ao crescimento e número de plantas, né? Se a gente avaliar o número de plantas. Mas notem que as diferenças elas são bastante pequenas. Os 3 substratos aqui não diferenciaram tanto como em outros experimentos realizados. Depois vocês podem ler essas legendas aí que são detalhezinhos aí. Aqui é uma outra etapa. Quando eu faço um experimento como esse, eu acabo depois aproveitando as plantas e levando elas em outras situações experimentais no campo. Então aqui eu fiz um experimento no campo para ver como é o comportamento dessas plantas em terrenos abandonados, onde eu plantei elas em pequenas covas. Então aqui seria o seguinte: mudas de ficus enormes provenientes de vasos com areia, terra e madeira podre sobrevivem em condições de campo? É uma outra questão. Esse experimento está encerrado. Vocês podem ver alguns detalhes aqui. Lá em cima está as plantas no momento que eu estava instalando o experimento. Embaixo tem já as plantas em um outro momento. E ali na figura central, onde tem o celular, tem o que aconteceu no campo. Em condições estritamente experimentais, as variáveis que influem no desempenho das plantas são essas variáveis aqui. Os substratos. Já no campo começam a complicar as coisas. Por exemplo, agora entrou ali formigas. Tá? O que aconteceu é que, devido a ataque de formigas, mesmo utilizando formicidas aí ao redor do experimento, elas atacaram e danificaram muito o experimento no campo. Só que as figueiras possuem, como eu já falei na outra palestra, muita capacidade de rebrota. Então essas figueiras rebrotaram. Aqui havia 48 figueiras em campo. Dessas 48 figueiras, 90% aí foi atacada severamente por formigas e cerca de 30% dessas figueiras retomou o crescimento após o ataque. Isso ocorreu também, houve outros ataques após esse e elas novamente se recuperaram. Até um ponto agora em 2014, em que ocorreu uma queimada e um período muito seco em janeiro, que realmente as plantas agora se reduziram a um número bem pequeno, 3 a 4 plantas aí. Então isso é uma comprovação em campo de outros fatores que podem estar limitando o crescimento de figueiras no chão da floresta. Embora aqui seja uma área aberta, formigas atacando, incêndios e a secura da terra pode ser o diferencial que faz com que elas cresçam melhor aqui, né, na situação de madeira podre em relação à terra. Aí está a foto do que aconteceu em termos da queimada. Embora a queimada não tenha pego aí o centro do experimento, as bordas ela pegou. É uma estragada legal aí. Bom, por enquanto, o que eu tinha para falar para vocês desses experimentos com as figueiras era isso. Espero que esse vídeo agora complemente
que foi visto no vídeo anterior sobre as moráceas. Grande abraço.